Meus amigos, atenção, atenção, Cereto News chegando mais uma vez com uma revolta muito grande em relação à arbitragem, um sentimento de revolta em relação à arbitragem do futebol brasileiro, né? Toda rodada é a mesma coisa e toda rodada é o Corinthians prejudicado. A arbitragem é uma vergonha, essa é que é a verdade. Não tem meias palavras, a arbitragem é uma vergonha. Será só incompetência? E aí eu pergunto para vocês, é só incompetência ou será que tem alguma coisa a mais? Quero falar sobre isso, sobre toda essa revolta corintiana, com razão. Revolta do Vitor Pereira pode ter sido o último jogo do Vitor Pereira no comando do Corinthians, hein? Roda a vinheta, produção. Cereto News chegando, eu já peço para você deixar o like e fazer a inscrição aqui no canal do Cereto. Olha só, sabe quanto ganha? O campeão do brasileiro ganha 45 milhões de reais, né? Ganhou o Palmeiras, o campeão do brasileiro. 42 milhões e 700 mil reais ganha o vice-campeão. O Corinthians ainda tinha possibilidades de ser vice-campeão, não tem mais, por causa da arbitragem, né? A arbitragem tirou a vitória do Corinthians sobre o Goiás, lembra disso? O gol anulado do Yuri Alberto, e a arbitragem tirou a possibilidade de vitória do Corinthians sobre o Coritiba. A gente vai falar sobre isso. O Corinthians ainda pode ser o terceiro colocado, hoje o terceiro colocado é o Fluminense, e ganharia com isso 40 milhões e 500 mil reais. O Corinthians hoje é o quarto colocado, ganha 38 milhões e 200 mil reais, então a diferença de dinheiro é grande, tem uma diferença de dinheiro, 2 milhões, 3 milhões, sei lá, 4 milhões, mas é dinheiro, meus amigos. Não dá para jogar dinheiro fora. E falar em dinheiro, antes de falar da arbitragem, que é uma vergonha, a arbitragem é uma vergonha, antes de falar, eu quero falar do Aposta Ganha, porque se você quer um dinheirinho, você ainda tem, o Campeonato Brasileiro ainda tem uma rodada pela frente, e você pode ganhar dinheiro no Aposta Ganha. E com o meu QR Code, cadê o QR Code aí, Tom? Bota o QR Code aí, ó. Com o meu QR Code, você entra ali, Aposta Ganha mais canal do Cereto, você ganha R$5 de bônus, jogue o mesmo e ganhe mais. Ultra Odd no Aposta Ganha. As odds, as ultra odds, que dão a cotação para o time favorito. Essa é a diferença do Aposta Ganha. Tem a maior odd do mercado, tá bom? Se liga nessa. E olha que coisa lamentável. O Marcelo de Lima Henrique, quero falar do Marcelo de Lima Henrique. Já tem 50 anos, mais de 50 anos. Ele é o pior árbitro da história do futebol brasileiro. O Marcelo de Lima Henrique. É o pior árbitro da história do futebol brasileiro. Né? Disparado. Disparado. E ele cometeu de novo, todo jogo que ele tá em campo, você pode perceber que tem bobagens, faz todo jogo, ele é um para-raio para confusão, né? Primeiro, a questão do lance do pênalti, quero deixar claro aqui que, na minha opinião, foi um erro da arbitragem, um absurdo a marcação do pênalti, por quê? Houve o contato físico do Fausto Vera no Regis, jogador do Coritiba. Houve sim o contato físico. Mas é bom que se diga que, e tá aí o Bruno Mendes, que foi expulso pelo Marcelo de Lima Henrique, é bom que se diga que o futebol, vem pra cá, Tom, o futebol é um jogo de contato físico, tá certo? Você não quer ter contato físico, vai jogar peteca, vai jogar outra coisa. O futebol é um jogo de contato físico. Se fosse fora da área, o árbitro não marcaria falta. E por que ele marcou falta dentro da área? Por que ele marcou pênalti dentro? Aliás, ele não marcou o pênalti. Ele estava muito bem colocado e não marcou o pênalti. E aí, o desgraçado do árbitro de vídeo, porque esse negócio de árbitro de vídeo é uma desgraça. O árbitro de vídeo, que eu nem sei o nome dele, nem quero saber qual é o nome do árbitro de vídeo, chamou o Marcelo de Lima Henrique e ele foi lá e não teve personalidade, porque esse Marcelo não tem personalidade para sustentar as próprias decisões. Depois de rever o lance, voltou atrás e marcou o pênalti contra o Corinthians. Não bastasse isso,
ele prejudicou o Corinthians mais 2 vezes. Quer dizer, no mesmo lance, ele prejudicou o Corinthians 3 vezes. Porque ele expulsou, ele deu pênalti, mal marcado, ele expulsou o Bruno Mendes por reclamação, né? E aí, sabe-se lá o que o Bruno Mendes falou para ele, mas dane-se, né? Expulsou o Bruno Mendes e depois expulsou o Vitor Pereira. O Vitor Pereira foi expulso, né? Tá aí o Vitor Pereira, que foi expulso, tomou também o cartão vermelho, já tinha tomado o cartão amarelo pela reclamação. E o Vitor Pereira depois, aí também não é bonito, né, Vitor Pereira? Esse sinal que o Vitor Pereira tá fazendo também não é dos mais bonitos, mas aí também não é dos mais educados. Mas aí, convenhamos, haja paciência. E o sentimento dos jogadores do Corinthians, da comissão técnica do Corinthians, é o sentimento de revolta. E mesmo assim, porque o Corinthians, ele não é de agora. Ó, vamos lembrar. Libertadores da América contra o Flamengo. Aquele pênalti não marcado. Poderia ter decidido a Libertadores da América. Pelo árbitro de vídeo, né? Pênalti não marcado pelo árbitro de vídeo. Em cima do Léo Pereira, zagueiro que meteu uma mão na bola. Corinthians prejudicado. O gol do Yuri Alberto do Campeonato Brasileiro contra o Goiás. Gol mal anulado, não estava impedido. Corinthians prejudicado. E agora, de novo, o Corinthians prejudicado. E o Corinthians está completamente desmoralizado na CBF, porque fala, já pediu a cabeça do CNM, que é o presidente da comissão de arbitragem, e não acontece absolutamente nada. Ah, mas o jogo não valia nada. Não valia nada é o Katsu, porque valia sim, valia dinheiro. Né? Valia dinheiro. Valia disputa ainda de terceira colocação. E para o Coritiba, vale inclusive classificação para a Copa Sul-Americana. E aí eu pergunto para vocês, é apenas incompetência? A quem interessa prejudicar o Corinthians? É apenas incompetência? Essas perguntas precisam ser feitas. Né? E como é que pode um árbitro de 50 anos ainda apitar futebol? Tem jogador de 50 anos que apita futebol? Tem jogador de 50 anos que joga futebol? Não tem. Como é que o cara que tem 50 anos, nada contra a idade dele, mas é futebol profissional, o cara tá aposentado há 200 anos já. Como é que esse cara, será que no mundo tem um árbitro que apite futebol com 50 anos? É evidente que não. Agora, mesmo com o Corinthians sendo muito prejudicado, o Yuri Alberto foi mais uma vez o destaque. 11º gol dele com a camisa do Corinthians, um passe maravilhoso do Roger Guedes, e o Yuri Alberto fez o gol e foi mais uma vez o destaque do Corinthians nesta vitória, neste empate do Corinthians, né, que mesmo com um jogador a menos, conseguiu empatar o jogo. E aí eu digo o seguinte, que o Corinthians agora tem o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo final de semana, no próximo domingo, e não se sabe se esse jogo contra o Coritiba foi o último jogo do Vitor Pereira no comando do Corinthians. Porque o Vitor Pereira foi expulso, não deu entrevista coletiva, quem deu foi o Felipe Almeida, que falou dessa questão da revolta. O Vitor Pereira não vai comandar o Corinthians no próximo domingo, o time será comandado pelo Felipe Almeida, porque o Vitor Pereira está suspenso, e não saberemos se esse jogo foi o último. Pode ter sido este jogo contra o Coritiba, pode ter sido o último jogo do Vitor Pereira no comando do Corinthians. O Vitor Pereira que tem reclamado muito da arbitragem, não é de hoje, porque a máxima interferência, o árbitro de vídeo, o conceito do árbitro de vídeo é o seguinte: máxima eficiência e mínima interferência. Né? Só que no Brasil é o contrário. No Brasil é máxima interferência e mínima eficiência. O árbitro de vídeo, ele interfere o tempo todo no jogo no Brasil. Ele quer apitar o jogo. Ele decide os jogos. E decide equivocadamente, erradamente, jogos importantes. E, poxa, é muito dinheiro envolvido. O que esses caras estão fazendo? Esses caras não podem fazer o que eles estão fazendo no futebol brasileiro. Né? Não é só contra o Corinthians, é bem verdade, o Atlético Mineiro é toda hora roubado, e o Corinthians mais uma vez foi muito prejudicado. A arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha, né? Saiu o Gaciba, entrou o CNM e continua a mesma coisa e nada muda, e toda rodada, e eu fico aqui falando e todo mundo fala e não acontece absolutamente nada.
Então fica agora a expectativa se foi o último jogo ou se não foi o último jogo do VP no comando do Corinthians. Deixa o seu comentário, quero saber aqui. Muita gente ainda falando da contratação do Romero, hein? O Romero tá de volta. Saudações corintianas. Fico com o pé, o Dan Rondan, fico com o pé atrás em relação ao Romero. Quando eu era mais jovem, tinha muito vigor e raça, mas pouca técnica. Será que com a idade melhorou a técnica? Porque o vigor físico naturalmente se desgasta. O próximo comentário. Quem é que vai participar conosco aqui? O Fabrício Ferro. Olá, Sereto, parabéns pelo seu canal. Percebi uma distribuição legal entre os espaços do conteúdo e as propagandas. E com isso percebi que leu meu comentário. Fico feliz em ver o feedback em forma de melhoria que me permitiu acompanhar mais ainda e com mais interesse o seu conteúdo, que é sempre ótimo. Obrigado, Fabrício. Sucesso e vai, Corinthians. Obrigado, Fabrício. Bruno Duarte, essa notícia da contratação do Romero derruba o que foi noticiado pelos setoristas há alguns dias atrás, que o objetivo seria rejuvenescer o elenco para a próxima temporada. Romero chega para fazer o que faz o Cantillo hoje, ocupar uma vaga de estrangeiro no elenco. Verdade, hein? Isso é uma vaga essa que já não existe. Que já não existe. O Alex Pimentel, e se a negociação do que vi o Ángel Romero viu o irmão dele? Será que é o irmão dele que foi contratado, o Oscar Romero, que atualmente está no Boca Juniors? Como é que a gente vai saber qual é o... É porque são irmãos gêmeos, né? Como é que a gente vai saber quem é um, quem é outro? Forte abraço, excelente notícia. Obrigado, Alex. Gostou da contratação do Romero? Que ainda não foi confirmada, mas deve ser confirmado. O próximo comentário do Pepe. Romero, depende qual Romero que vem depois... Ele também tá falando, né? Qual Romero que vem... não. Se é depois de 4 anos, né? Mas pode dar samba sim, porque uma coisa é o Romero, né, de antes, uma coisa é o Romero de agora. Eu acho uma boa contratação. Agora, o Michael seria uma boa sim. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Mark. Sucesso para ele, não tenho dúvida que entrega não faltará. O sucesso depende de muito de outros fatores, que vai... Quem vai amar é Dona Dalva, uma senhora que carregava uma bandeira do Paraguai. Espero que esteja bem para ouvir as notícias. Um beijo para Dona Dalva, se estiver nos ouvindo. E tem mais comentários ou acabaram os comentários? Não, o Dalson Carvalho, seu trabalho é muito bom, obrigado, parabéns. João Pessoa da Paraíba, alô pessoal da Paraíba sempre assistindo aos vídeos aqui do canal do Seretas Lives. Gostou do canal? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante pra gente, eu leio todos os comentários e faça inscrição no canal do Sereto. Faça a inscrição, é de graça, tá? De graça, você aperta o botão vermelho aí, faz a inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações. Agora sim, né? O tom tá rápido. É que tá meio, né? Tá rápido. Tá de manhã cedo, Carlos Sereto. Tá de manhã cedo. Tá gostando do vídeo? Tá gostando dos canais? Deixa lá. Olha, apenas um clique para você, mas pra gente faz muita diferença. E me segue nas redes sociais, @Carlos Sereto no Instagram, @Carlos Sereto também no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!